Se você aí tá pensando em fazer um mestrado, né? Escuta demais, mestrado pra cá, doutorado pro outro lado, mas não faz ideia do que seja, fica nesse vídeo que aqui eu quero esclarecer pra você o que é o mestrado em enfermagem. Então, bora lá! Bora entender hoje aqui o que é esse tal de mestrado, né? Que todo mundo aí tá falando, a popularidade tá aumentando, né? Tá todo mundo indo atrás de fazer o mestrado, de fazer o doutorado. O que é isso, né? O que é essa formação? Gente, a primeira coisa que vocês têm que entender é que na nossa educação profissional, na nossa formação, a gente inicia ela com a graduação e a gente pode seguir as formações acadêmicas, né, as atualizações que a gente faz no nosso ensino ao longo da nossa carreira profissional de diferentes formas. Na área da saúde, principalmente na enfermagem, a gente tem basicamente duas opções de pós-graduação para fazer, ou seja, depois que a gente se forma, né, a gente pega lá o diploma, pá, somos enfermeiros, a gente pode seguir basicamente dois caminhos de pós-graduação. A gente pode seguir o caminho da pós-graduação stricto sensu, como a gente pode seguir o caminho da pós-graduação lato sensu, tá? São nomes latinos, né, colocados pelo ensino. CAPES coloca na portaria dela, mas o que são isso, né? A pós-graduação lato sensu seriam aquelas que visam focar a nossa formação em uma área de estudo, mas de uma forma mais ampliada. Aqui no caso a gente tem as especializações e as residências, sim, as residências, né, que estão aí com uma bolsa muito boa, aliás. E nós temos as stricto sensu, que é aquelas que focam a sua formação para um conhecimento mais específico, para um conhecimento mais restritivo, né? Por isso que é stricto sensu. Sentiram? Não sei se sentiram, mas é isso. E aqui entrariam o mestrado e o doutorado, certo? Então, qual é o ponto aqui? O mestrado é uma outra formação que dá um diploma pra gente. Então, é uma formação a mais para nossa educação, né? Onde a gente sobe de título, né? A gente sai de um graduando, a gente sai de um especialista, né? Se for o seu caso, para um mestre. Então, tem um reconhecimento maior a partir do momento que a gente pega esse diploma, né? Entre os nossos pares, no ambiente de trabalho, a gente acaba sendo um pouco mais valorizado, né? Com esse diploma. Como também, né, no âmbito do nosso trabalho, a gente pode até melhorar o nosso salário com o plano de cargos e carreiras e salários, né, a depender do município que você mora, a depender da instituição que você está vinculado, você pode ser submetido a esse plano de cargos e carreiras. Normalmente, quando a gente tem uma maior formação, né, isso impacta no nosso salário que a gente recebe, até mesmo na contratação. Normalmente, quem são contratados para serem docentes, para exercer a docência, são mestrandos ou doutorandos, tá? Normalmente, nas instituições públicas e privadas, eles dão preferência para quem tem mestrado, certo? Se você tiver só uma especialização ou residência, significa que você não vai conseguir essa vaga? Não, não significa isso. Mas é requerido, na maioria das vezes, que a pessoa tenha pelo menos mestrado. E o que a gente vê, gente, é que isso é cada vez mais comum. Muita gente está tendo mestrado, né? E não está sendo difícil encontrar profissionais com essa qualificação, né, com esse diploma. Então é natural que você esteja cogitando seriamente entrar no mestrado, né, melhorar aí o seu salário, né, subir no seu plano de cargos e carreiras, que você queira seguir na carreira da docência, né, porque normalmente quem quer fazer mestrado e depois o doutorado, que é como se fosse uma continuação dessa formação. Primeiro a gente faz o mestrado, que tem a duração de 2 anos. No mestrado, ele é caracterizado como uma formação inicial do pesquisador. Então, durante esses 2 anos de mestrado, você desenvolve uma pesquisa juntamente com um professor orientador. Então, é como se fosse o TCC, sabe? Eu não sei se o seu TCC for individual ou em grupo, mas em algumas universidades é individual e é aluno e orientador. Então, é naquela relação próxima, construindo aquela pesquisa ao longo dos 2 anos. E assim, o mestrando, ele tem que fazer disciplinas, ele tem que fazer projeto de pesquisa, ele tem que qualificar, ele tem que apresentar essa pesquisa para uma banca de professores e escrever a sua dissertação, né, o seu trabalho final, que é o resultado dessa pesquisa científica. E muitos programas requerem também que ao final, quando você termina, né, esse mestrado, quando você defende a sua dissertação, a gente chama de defender, né, aquilo que você está apresentando, é requerido que você faça a publicação do artigo científico, né? Que você divulgue os seus trabalhos, o seu trabalho, a sua dissertação para a comunidade científica. Porque aquilo ali que você fez foi uma formação para você,
enquanto pesquisador, né, aprofundando determinada área de conhecimento, né, levantando uma problemática para desenvolver ao longo do seu mestrado. Essa dissertação ela fica no repositório da universidade onde você fez o seu mestrado. O ideal é que essa pesquisa ela seja divulgada para a literatura científica, né, para ela alcançar outras pessoas, né, ser revisada por nossos pares, ser reconhecida e tudo mais. Então, se você sonha em seguir uma carreira acadêmica, o ideal é que você sim vá para o mestrado para depois você seguir para o doutorado. Aí, gente, são duas coisas diferentes, tá? Primeiro, nós temos o mestrado e nós temos o doutorado. São duas formações. E como é que a gente ingressa no mestrado, né? Normalmente, esse ingresso pode ser por meio de um processo seletivo ou ele pode ser pago, né? Há algumas universidades, faculdades privadas que oferecem um mestrado pago, mas os mais reconhecidos são aqueles mestrados que vêm de universidades públicas, onde é lançado um edital, um processo seletivo, certo? Normalmente vem com algumas dessas etapas, a proficiência, a carta de intenção que você tem que enviar, a entrevista, a arguição, a apresentação do projeto, análise curricular. Então, você se submete a cada etapa do processo seletivo para ver se você consegue conquistar a sua vaga ao final, né? Cada etapa do processo seletivo é de caráter eliminatório ou classificatório, e aí vai depender do edital, do programa de pós, de graduação que você quer tentar. Então é assim, gente, a gente tem as universidades, tá? As universidades estaduais, as universidades federais. Aqui eu vou falar dos mestrados públicos, tá? Que é o que eu tenho mais proximidade, que são bem reconhecidos aqui no Brasil. Então, a gente tem as universidades, por exemplo, Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Estadual do Amazonas. E essas universidades têm alguns centros, Faculdade de Medicina, Escola de Enfermagem, de Fisioterapia. Esses centros têm seus programas e esses centros têm os seus programas de pós-graduação, assim como tem os cursos de graduação. Então, os cursos de graduação são vinculados aos centros, os programas de pós-graduação também podem ser vinculados a esses centros, tá? Então, assim, gente, numa mesma universidade podem ter, muitos programas de pós diferentes, vinculados às diferentes profissões da saúde, né? Significa o quê? Que cada curso de bacharelado tem um curso de pós-graduação, um curso de mestrado? Não. Por exemplo, aqui na Escola de Enfermagem da USP, a gente tem 5 programas de pós-graduação diferentes, né? Programas de mestrado e doutorado. Normalmente as universidades, né, os programas de pós, quando eu chamo aqui programa de pós, é um programa específico que abre vagas para o mestrado e doutorado. É esse programa de pós que são vinculados a esses cursos que lançam esses editais. Então, quando você decide fazer o mestrado, você tem que procurar qual programa de pós você quer tentar. Eu quero fazer na Universidade Federal de Pernambuco. Beleza. Mas qual programa de pós? Em qual unidade de ensino? Você, como enfermeiro, pode tentar, sei lá, na faculdade de saúde pública, você pode tentar na enfermagem mesmo, você pode tentar numa área multidisciplinar, na área da educação, você pode fazer essa ponte com outras áreas, tá? Não tem problema, desde que o edital deixe isso claro, e normalmente não há problema algum nisso. Então você precisa determinar qual programa de pós você quer tentar, porque, gente, cada programa de pós lança o seu edital, tem o seu processo seletivo individual, tem os seus próprios orientadores. Então, como eu falei pra vocês, aqui na escola a gente tem 5 programas de pós. Aí as pessoas falam pra mim, não, eu quero tentar um programa de pós, eu quero fazer mestrado na escola de enfermagem. Tá, mas em qual programa você quer fazer? Então, é importante que vocês tenham claro isso, certo? Sem buscar pelos programas de pós-graduação das universidades. E ao longo desses 2 anos, gente, vocês vão pagar disciplinas, vocês vão desenvolver esse projeto de pesquisa, né? O centro do seu mestrado é esse projeto de pesquisa, basicamente, junto com o seu orientador, e algumas outras atividades podem ser desenvolvidas, né? Aí vai depender de como é a organização do seu mestrado, né? E como é a sua organização ao longo desses 2 anos junto com o seu orientador. O legal é que logo que você ingressa, você procure conversar com o seu orientador para vocês fazerem tipo um plano de estudos, né? O que a gente faz aqui na Escola de Enfermagem, a gente faz um plano de estudos do que a gente vai desenvolver ao longo desses 2 anos de mestrado. Então, normalmente é requerido para a gente participar de grupos de pesquisa, publicar artigos científicos, participar de eventos, publicar resumos em eventos, né? Fazer orientação com estudantes da graduação. Enfim, você tem que ver quais são as particularidades do seu programa, o que seu programa exige, separar isso no seu cronograma, né, para você ter o tempo hábil de desenvolver todas as coisas que você quer fazer. Então, a gente tem uma quantidade de créditos que a gente precisa pagar
tem a quantidade de créditos com a escrita do projeto, a quantidade de créditos com pagamento de disciplinas. E ao final a gente precisa apresentar tudo isso, né? Tá tudo certinho pra gente conseguir o nosso título, além, é claro, de defender a nossa dissertação. Então, gente, só para vocês terem algumas ideias de dados, né? Lá em 2013, a Fiocruz fez uma pesquisa chamada O Perfil da Enfermagem no Brasil. E dentro dos mais de 400 mil enfermeiros que estavam registrados, eles viram que apenas 14,5% estavam fazendo ou haviam terminado um mestrado. Gente, 14,5%. São poucos, é um número muito baixo, né? A maioria, acho que quase 79%, acho que em torno de 70% tinham ou estavam fazendo uma especialização. Então, a gente vê que são poucos, né? Os enfermeiros que seguem para um mestrado, realizam um mestrado, mas a gente vê que essa procura tem aumentado cada vez mais. E no Brasil inteiro a gente tem 52 programas de pós-graduação, né, que tem mestrado para a enfermagem. Então, assim, a gente tem várias opções. Hoje em dia, eu acredito que a questão do remoto vai ficar mais forte, né? Ainda não é certeza, mas eu acredito que isso vai acabar sendo uma barreira que será rompida, né? Porque pelo processo seletivo mesmo, a gente poder estar, sei lá, no norte do Brasil e tentar uma seleção de mestrado aqui no Sudeste, eu acho incrível, né? Até porque eu tive que me deslocar 2 vezes para viajar para São Paulo, né? Que eu morava lá em Pernambuco, para conseguir prestar o meu processo seletivo de mestrado, né? E assim, eu só consegui porque eu recebi a bolsa, estava na residência e tudo mais, aí consegui fazer essa viagem. Mas imagino, várias pessoas, né, principalmente saindo da graduação, não têm essa possibilidade financeira. Então, eu acredito que muitas barreiras serão rompidas ao longo desses anos, né? Aguardemos para ver. Então, gente, para o processo seletivo, se prepare para alguma das etapas. Pode ter a proficiência, pode ter carta de intenção, pode ter a prova teórica, tá? A prova dissertativa, pode ter a entrevista, a arguição do projeto, análise curricular. Então, se prepare com antecedência, né? Eu indico pelo menos 1 ano antes você se preparar para esse processo. Fiz um vídeo muito bom para você se preparar para cada etapa do processo em cada mês do ano, considerando uma seleção que é ao final do ano. Eu vou deixar linkado aqui em cima, vale super a pena olhar. E também uma outra coisa que você precisa aí se atentar quando for escolher um programa de mestrado é se você está escolhendo um mestrado acadêmico ou um mestrado profissional, que são coisas diferentes, tá? Mestrado, os dois você sai com o título de mestre, você a formação inicial para o pesquisador. Você vai ter o mesmo título de mestre, que vai ter a mesma validade, tá? Mas a proposta do mestrado é um pouco diferente, porque o mestrado profissional, ele é um pouco mais focado para aqueles profissionais que estão no dia a dia do serviço, né? Que já atuam, que já trabalham. A proposta do mestrado profissional é que essas pessoas realizem uma pesquisa baseada em um problema real do campo de trabalho delas, né? E que essa pesquisa traga um retorno para esse campo de trabalho, normalmente fazendo pesquisas de intervenção, pesquisas de implementação. Então a pegada é um pouco mais voltada para esse lado, né, para a prática profissional, enquanto o mestrado acadêmico não, ele é um pouco mais aberto nesse sentido, né, propõe a formação inicial do pesquisador de uma forma geral, né, propondo diversas pesquisas que podem ser para a prática profissional, podem ser para o âmbito teórico, enfim. Então, minha gente, se você está pensando em fazer o mestrado, eu vou ficar muito feliz, né, para você entrar para esse mundo acadêmico que eu gosto tanto. Coloca aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se ele te ajudou ou não. Aproveita e dá o gostei também, se inscreve aqui no canal, tá? E ativa o sininho para receber notificações. Espero que o vídeo tenha ajudado e até mais!